Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando nessa quarta com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Você já sabe o nosso desejo de luz, de paz, de alegria, sempre, né? Aí é o seu coração, a sua vida. Olha, para participar é muito fácil. Entre em contato com a gente lá no nosso site, Melhor Caminho, institutonamastê.com.br. E aí a gente procura responder para vocês aqui todas essas perguntas sempre que possível. Especificamente hoje, gente, nós temos uma colocação muito interessante feita no seguinte sentido. Ricardo, qual é o ponto entre ser uma pessoa generosa, perdoar o erro dos outros e ser omisso com o equívoco que as outras pessoas cometem? Olha que pergunta maravilhosa. Na realidade, assim, esse é o tipo de questionamento que eu acredito que boa parte das pessoas já pararam para refletir, né? Nem sempre essa linha ela é claramente demarcada, né? Porque às vezes você olha assim, poxa, eu, né, tô passando por cima dos erros que cometeram comigo, me xingaram, eu tô deixando para lá, me falaram isso de mim, eu tô perdoando, e de repente você fala, mas será que eu não deveria também estar respondendo na mesma moeda? Não deveria também estar xingando o outro? Gente, o que acontece? Nós temos todo o direito de fazermos as escolhas que nos cabem perante qualquer situação que aconteça. Só que nós somos herdeiros das consequências também. É claro que quando uma pessoa ela ultrapassa os limites do respeito, do bom senso, nos agride, nos ofende, enfim, faz coisas que naturalmente não deveria, nós temos o direito, né, de escolhermos a forma como vamos agir. Então, lembre-se que brigar é um caminho de vários outros e definitivamente não é o mais saudável. Você xingar o outro de volta, pelo que me consta, nunca fez outra pessoa mudar de opinião. Você conhece algum caso assim, não? De uma pessoa que te xinga e você vai lá e xinga na mesma moeda, e outra pessoa fala, realmente, desculpa, você me xingou, então eu errei no que eu te falei. Não. Normalmente, se a pessoa te xinga e você xinga de volta, o que acontece? A pessoa xinga o dobro e aí começa aquela briga que pode durar vários dias, meses, anos e às vezes até existências. Então, as outras portas, que é o que Jesus nos mostra, e a espiritualidade superior também, que se abrem, é a porta do melhor entendimento do que está acontecendo com o outro. Muitas vezes desequilíbrio, muitas vezes é uma pessoa que está passando por uma pressão, está passando por um grave problema e não dá conta e acaba descontando na gente. E, naturalmente, também a forma como a gente pode, ao entender a situação do outro, fazer a escolha de lidar com sabedoria. E essa sabedoria qual que é? Não é simplesmente fechar os olhos, ser omisso e falar xingue, brigue, eu não tô nem aí, você tá certo. Porque é lógico que aí você vai estar fazendo o oposto. Isso é ser omisso. É você ver alguém cometendo um erro, é você ver alguém fazendo algo que não deve e você simplesmente fingir que não é contigo porque você está fugindo do conflito. Isso é omissão. Isso não é uma escolha consciente de quem não quer aumentar a fogueira, né, colocando mais lenha. Isso é omissão. Agora, a escolha da pessoa abnegada, generosa, que compreende, é aquela que entende o que está acontecendo com o outro e observa. Vale a pena eu brigar de volta? Vale a pena? Você vai ver, não. Vale a pena eu chamar a pessoa para conversar? E às vezes você vai ver que vale. Muitas vezes você vai chamar o outro para conversar, você vai expor o que você pensa, mas sem ofender, sem brigar, você expõe sua razão. Ah, mas a pessoa não quer mudar, Ricardo, isso é problema dela. Ninguém aqui está falando de mudança de ninguém. Jesus nunca disse que você é obrigado a mudar a opinião dos outros a teu respeito. Isso não existe. Essa expectativa é do nosso ego. Não é verdade? Nós somos convidados a nos posicionar de maneira clara em relação à vida que a gente quer ter, em relação às escolhas inteligentes que nós devemos adotar. Mas nós não somos responsáveis por mudar a maneira do outro pensar. Entende, meus amigos? Então, é importante a gente começar a compreender isso. A cobrança do mundo maior, né, da nossa postura de enobrecimento, não é de mudar o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora, ele vai mudar quando ele puder. É, e tem um tempo próprio para isso. É mudar o nosso mundo aqui dentro. E, obviamente, mudar o mundo aí dentro de você não significa que você vai ser omisso. Jesus não foi omisso. Veja, Jesus se posicionou nas horas certas. Ele se posicionou com os vendilhões do templo. Na verdade, ele se posicionou de maneira muito clara quando ele falava que o reino de Deus não era desse mundo. Jesus se posicionou contra aqueles que eram, segundo ele, túmulos caiados, os hipócritas.
Mas veja só, mas em nenhum momento ele guardou raiva, ele guardou rancor, ele ficou brigando, batendo boca, percebe? Há uma diferença entre se posicionar e bater boca e aquilo que muita gente chama de omissão, que é fingir que nada está acontecendo para evitar o conflito. Isso é omissão, isso é um problema, porque aí você não mostra para outra parte que, segundo você acredita, ela não está agindo da maneira adequada e de repente ela acha que está fazendo tudo certo. Né? Então, aquela história, né, gente? Em termos de relacionamento, só o tempo e a sabedoria vão nos ajudar a encontrar a medida certa, né? Água e fubá, como a gente fala aqui em Minas. Mas, com carinho e bom senso, nós vamos chegando lá, tá bom? Um beijo enorme aí no seu coração, muita luz e paz. E ó, convites feitos, hein? Manhã Evangelho lá 10h30, Café com Prosperidade especialíssimo, 7h15 da manhã no YouTube e no Insta. E a gente está sempre aqui juntinho com vocês com muito carinho. Aproveita e baixa o aplicativo, gente. IRM Oficial, chamam ele. O IRM Oficial. É gratuito, você recebe todas as pílulas na palma da sua mão, inclusive as pilulinhas do Evangelho para as crianças. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá certo? Fiquem com Deus então, luz e paz e até breve! Até muito, meus amigos, muito breve!